Imensidão de estrelas sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora já estou ao seu lado. Na mesma hora sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tem taparé. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. Só os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno. O que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar desse jardim cujo eu sou jardineiro. E de amor eu sempre vou regar. És a fonte deste amor tão verdadeiro, o meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Bom dia! Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Já vamos começar a live, tá bom? Se complementam nos desenhos, as diferenças. Manda essa live pra quem você acha que vai se beneficiar com esse tema de hoje. Aceite para então mudar. Que trabalhar cada um fazendo o seu direito. Só alegria e belezas vão brotar desse jardim cujo eu sou jardineiro. E de amor eu sempre vou regar. És a fonte desse amor tão verdadeiro. Meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Tia Beth colocou que eu tô animada. Tô rindo de uma coisa aqui que eu vou contar pra vocês. Que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento. Dani, bom dia, seja bem-vinda. Aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Isso aí dentro, gente. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Bom dia, bom dia. Vamos começar agradecendo? Eu agradeço. Bom dia meninas, bom dia, sejam bem-vindas, coisas lindas. Chegou um monte de gente boa aí, Dani, Dai, Paula, Tia Beth, Isabel, Paloma, muita gente boa. Lívia, tudo bem, gente? Sejam bem-vindas. Eu tô rindo aqui, eu tô rindo sozinha, né? Primeiro porque eu não pentei cabelo, e cada vez menos eu pentei o cabelo todos os dias aqui, né? E assim...
É interessante porque esse meu processo de tirar a química da minha vida começou há um tempinho atrás, acho que há 5 anos e pouquinho atrás, quando o João nasceu, né? Quando o João chegou pra mim, eu tirei uma foto no Dia das Mães com ele no meu colo e eu percebi, depois de tanta progressiva, como meu cabelo estava sumindo da minha cabeça. E naquele primeiro Dia das Mães, desde que o João chegou pra mim, bebezinho, né, da maternidade, nós já trouxemos ele pra casa, então eu falo nasceu, porque é isso, nasceu e veio pra mim. E aí, a partir dali, eu deixei de usar química no meu cabelo. Mas eu não assumia, sabe? O quanto que a gente ainda vive, né, nessa prisão. Eu não assumia esse cabelo desgrenhado, porque às vezes que eu ia trabalhar com ele, eu recebia certos olhares e até comentários. Tipo assim, como se eu fosse descuidada ou desleixada. E a Elaine não liga, olha como é que a Elaine usa o cabelo, entendeu? E eu sempre que me olhava no espelho, eu achava lindo o meu cabelo cheio. Eu sempre gostei, sempre não, mentira. Na infância eu não gostava, infância eu odiava, infância e adolescência. Mas depois de me tornar adulta, eu gostava, mas eu não assumia, porque eu estava aprisionada nisso. Então, mesmo não usando química, há 5 anos atrás, eu ainda mantinha ele preso, né? No exército a gente tem que ficar de coque mesmo e tudo mais, mas eu sempre mantinha ele muito arrumado. E agora eu tô liberando geral aqui o meu cabelo, sem pentear e achando que tá ótimo. Só é calor, daqui a pouco eu prendo. Eu ia até fazer a live de cabelo preso, né? Mas eu acho que eu fico mais bonita de cabelo solto. Bom dia, Viviane chegou também. E outra coisa que eu tô rindo aqui... ontem eu tive uma conversa com uma amiga, que inclusive tá aqui na live, e aí se ela quiser ela se pronuncia. Mas ela me falou uma coisa curiosa, e eu fiquei assim, bastante pensativa depois dessa conversa, né? E hoje eu quis trazer. Porque ela me falou que eu lido com as palavras na live, eu falo de uma forma muito amorosa, né? Eu falo com muita amorosidade. Eu trago o que eu trago aqui no nosso encontro, nas terças e sextas pela manhã, com uma forma muito amorosa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que imagem será que eu tô passando, né? Porque realmente é muito amor. A doação e a entrega aqui tem muito amor nisso, né? Mas eu não sou essa pessoa, gente, fofinha, queridinha, paciente. Eu não sou essa pessoa. Inclusive, eu sou uma pessoa considerada brava, tá? Então, assim, meu marido fala que eu sou muito brava. As pessoas que... Se a minha irmã tá aí, minha irmã pode confirmar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, sabe? Inclusive, é algo que eu tenho tentado melhorar em mim, que é a questão de não ser tão incisiva nas coisas, ser mais flexível, né? Mas eu trago muito amor pra minha fala, porque tem muito amor. Mas eu não sou essa pessoa tranquilinha e boazinha e queridinha e fofíssima que talvez eu possa passar aqui não, hein, gente? Então, assim, eu achei ótimo, achei incrível, né? Como que a gente percebe as coisas, e eu fiquei muito feliz com essa noção de que ela tem de mim. Mas realmente tem amor, mas o que a Dani tá colocando aqui? Você dá chinelada com amor e carinho. Tá, tudo bem, então eu aceito. Eu fiquei preocupada de estar passando uma mensagem de muita coisa, assim, que eu não sou. Mas realmente aqui, nesse momento, eu mostro, como eu já falei pra vocês, a minha melhor versão. A gente tem as nossas melhores versões, né? A nossa escolha e o nosso caminhar é justamente apresentar essa melhor versão para o mundo mais vezes, de uma maneira verdadeira também, né? Não adianta ser uma maneira de estar mudando quem você é. Então foi isso que eu tava rindo bastante agora, lembrando dessas duas coisas. E também para falar que eu não canto para não estragar a música aqui no início, né? Então eu fico prendendo aqui para não cantar. Mas essa música a respeito do agradecimento, é muito importante que a gente tenha isso bastante impregnado na gente. Hoje nós vamos falar a respeito do aceite a vida, do aceitar as coisas como elas são. O primeiro passo para a mudança, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, e eu não sei, Tia Beth colocou, mas passa a verdade. É o que eu busco aqui. Vamos iniciar a live, gente? Vamos iniciar a live com o tema de hoje,
eu chamei de aceite para então mudar, né? Às vezes a gente fica pensando no final do processo e às vezes a gente quer empreender mudanças na nossa vida, só que a gente não aceita a nossa vida como tá. E a gente não aceita a vida como é. A gente tem a ilusão de que a gente precisa se transformar, mudar e tudo mais, mas sem antes passar pelo processo de olhar para aonde você está agora, quem você é agora e o que você quer fazer. O que eu trago aqui é resultado, né? O não aceitar a vida como é um dos motivos de sofrimento que a gente nessa existência enfrenta. Sofrimento mesmo, muita dor. Porque a gente passa, né, por muita provações e enquanto a gente não aceita tudo que nos aconteceu ou que nos acontece, a gente sai do nosso lugar de força, a gente perde a capacidade de mudança. Porque a gente fica ainda na lamentação. Então, um dos motivos do sofrimento, porque existe a dor e existe o sofrimento, é como se a dor fosse a causa primária, fosse o início, o germe, né? O iniciozinho, a sementinha do que é. E o sofrimento seria, e aí me entendam bem, seria opcional, né? O que você vai fazer com essa dor, com esse problema, é opcional. Não estou dizendo que é fácil. Nem estou diminuindo os nossos sofrimentos. E aí eu me coloco aí também. Mas é a ideia de que enquanto a gente não passa essa grande... A gente não transpõe essa grande dor, né? A gente não aceita as coisas como são. A gente vive no sofrimento. E a gente vive impossibilitado de mudar. Porque a gente quer entender... né? A gente quer a nossa mente racional. Deixa eu desligar o rádio aqui, gente, tá me atrapalhando. Porque tem barulho de desenho do João ali, mais o rádio, hoje tá me atrapalhando. E até a cigarra cantando. E tinha o soprador, e o soprador pediu pra ele não passar agora, então deixa eu ficar aqui no silênciozinho. Baixinho, tá, João? Baixinho que a mamãe tá fazendo a live. A gente passa muito tempo tentando entender por que eu. Diz pra mim se eu tô errada. A gente fica muito tempo preso nessa dor e a gente fala, por quê? Logo eu. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso novamente? Né? Por que essas coisas acontecem comigo? Então a gente fica preso. Realmente nós ficamos presas num limbo. Né, entre o que te aconteceu e o que você vai fazer a partir daí. Você fica preso nesse lugar de tentar entender. Esse entendimento leva-se muito tempo. E isso gera também muito sofrimento. Então o primeiro passo para qualquer mudança que você queira empreender na sua vida é aceitar as coisas como são. E nem sempre é fácil. Né? E isso é o primeiro estágio para um alívio dessa dor maior, para um alívio desse desafio. Porque a gente precisa aceitar quem somos. A gente precisa aceitar. E aí, vamos caminhar juntas, né? Vamos caminhar juntas. Quem me conhece aqui nas lives sabe que eu não tenho essa ideia simplista de falar de tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu acho que todos estamos propensos e precisamos e necessitamos e viemos aqui para isso, para mudar, para melhorar, para expandir, para crescer, para evoluir. Isso aí é fato, é o que eu acredito, tá? É a minha verdade. Mas vamos dar passos atrás, tá? Vamos caminhar juntos, mas vamos voltar lá atrás. Antes de você empreender toda essa mudança, você precisa aceitar quem você é. Você precisa, inclusive, eu me arrepio quando eu falo, aceitar as pessoas que estão ao seu redor. Quem são os nossos pares? Né? Quem são os nossos maridos, as nossas esposas? Quem são os nossos pais? Ou quem foram nossos pais? Aceitar a nossa condição financeira. Entender aonde estamos. Como é a nossa organização financeira? Porque muitas vezes a gente vive uma vida financeira que não é compatível
com o que temos. Então a gente vive endividado, né? A gente vive ansiosos e preocupados, porque a gente está vivendo uma existência financeira que não é nossa. Falta essa consciência de quem somos e aonde estamos. Falta a organização e a tirada, e aí uma tirada compulsória mesmo nossa, de véus que nos nublam, né? Que nublam a nossa visão em relação ao que estamos aqui, o que estamos expressando no mundo hoje. Quem somos? Quem são os nossos pares, né? Nosso relacionamento mais íntimo. Quem são ou quem foram nossos pais? Aceitar a nossa condição intelectual. Muitas vezes a gente tem limitações intelectuais e a gente quer, e a gente pode, inclusive, né, aumentar e expandir mais. Mas quando eu falo aceitar essa condição intelectual, não é para te limitar. É para te dar ferramentas, para te mostrar que é possível você construir com o que você tem. Porque muitas vezes a gente fica na ideia de que a gente não pode, que a gente não sabe, que a gente não entende, que a gente não estudou o suficiente. Então a gente se limita e diz, eu não posso fazer nada. Então aceitar essa condição intelectual de falar, não, mesmo com isso eu consigo transbordar para o outro, eu consigo realizar as coisas que eu desejo. Diz para mim se isso faz sentido para vocês. João estava chamando aqui, mas parou. Então, entender a nossa condição física. E aí eu trago uma reflexão minha pessoal, né? Porque até eu entender que eu tinha uma limitação física, né, e pequena comparada a muitas outras pessoas que empreendem muito mais, eu com 28 anos eu descobri 2 hérnias de disco que me limitaram bastante, né? Então foi um achado clínico mesmo, foi um achado, na época eu senti uma forte dor na coluna, e aí eu fui pro hospital e o médico não queria pedir exames de imagem porque ele achou que com 28 anos eu não teria, né? E na época, o que estava acontecendo? Eu tinha engordado muito e eu tinha entrado para fazer exercício físico e eu tinha emagrecido, né? E aí eu tava mais magra e com dores na coluna. E isso pode ser muscular, isso pode ser não sei o quê. E eu já, trabalhadora da saúde, né? E já trabalhadora de imagem, porque a minha especialização são exames de imagem. Era nisso que eu exercia dentro do Exército, eu trabalhava dentro do setor de imagem. E aí eu pedi, passa uma ressonância. Caramba, Dani, sério? 28? Eita! E aí eu pedi pra ele, né, o 3º ou 4º médico, eu falei, olha, passa uma ressonância que tem alguma coisa aí. E aí ele descobriu que eu tinha 2 hérnias de disco. E isso me limitou, porque eu tava naquela coisa de fazer exercício físico, de malhar, ir pra academia. Eu tava felicíssima porque eu tinha perdido, 13 quilos na época. E muito jovem, eu não entendi essa limitação, né? Eu fiquei muito mal. Eu não sei, né, se eu tive depressão porque eu não fui ao médico, eu não fui diagnosticada, mas eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. Isso faz parte da minha história, né? Isso faz parte de uma coisa que eu senti como muita dor naquele período, dor emocional, física também. E aí hoje eu tô com 42 anos, desenvolvi também outras limitações, porque a minha inflexibilidade, porque a dor na coluna, né, ela tem um fundo emocional, aonde você quer carregar o mundo nas costas. Então, se você está sofrendo aí com dores de coluna, se perceba, olhe para os lados, se perceba se você não está tentando carregar tudo e todos em cima de você, nas suas costas. E aí eu entendi tudo isso, desenvolvi outras hérnias, inclusive cervical. E a minha última dificuldade, que transpôs, né, o emocional e o espiritual para o físico, foi um problema no joelho, que eu tô com ele até hoje, né? E as outras dores também. Então essas limitações me chegaram. Hoje eu consigo entender e olhar para isso aceitando, mas muitas vezes eu não aceitei.
Eu queria correr, eu acho lindo correr. Eu acho lindo o corpo de uma pessoa atleta, eu acho incrível. Eu tenho esse grande desejo, né? Mas hoje eu sei que eu não posso mais correr, porque são exercícios de impacto. Então quem tem, né, hernia de disco degenerativo... Ah, eu tenho 41? Ah, tá, desculpa. Minha irmã falou que eu tenho 41. Eu tô mais nova, gente. Eu esqueço, não sou boa com números, não. Então, quem tem discos desintegrados, que é o meu caso, né? Eu não posso fazer exercícios de impacto. E para eu entender hoje que eu gostaria de emagrecer, mas que eu gostaria de correr, porque eu me sinto como se fosse, a sensação que eu tenho, gente, é como se fosse um cavalo de velocidade, sabe? Querendo correr e impossibilitada de correr, porque meu corpo físico não permite. E aí, essa sensação de aprisionamento me levou muitas vezes para dores profundas emocionais. E como é mais complicado você perder peso quando você não pode fazer determinados exercícios físicos, né? Eu tive que me contentar com algumas coisas, que foi a hidroginástica, que foi coisas menos agressivas para o meu corpo. Mas enquanto eu não aceitei, isso gerou dor. Porque o que acontecia? Eu me comparava. Poxa, mas fulano pode. Ah, mas ciclano faz. Ah, mas meu marido pode e eu não posso. Sabe? Então, o quanto que eu gerei de sofrimento para uma causa primária. Porque eu não tinha consciência ainda de que eu ia precisar aceitar. De que a dor vem e você precisa aceitar as suas condições. Ah, Elaine, então você aceita e você é a coitadinha e você não... Não estou dizendo isso. Simplesmente eu vou encontrar outras maneiras para realizar isso. Mas eu não vou tapar o sol e ser uma louca e fazer uma corrida e voltar com dor e ficar em cima de uma cama. Porque já aconteceu de eu começar e forçar um pouco mais o corpo e ficar 2, 3 semanas de cama, de dor, de remédio, de anti-inflamatório, entendeu? Então é você ter essa consciência de onde você está. Quando a gente fala, né? Quando a gente fala a respeito do aceite pelo luto, é muito mais dolorido. E é muito mais difícil a gente aceitar aqueles que foram antes de nós. Então a gente vai passando, né, de um tema para um outro tema. A gente vai saindo disso, né, de uma coisa que é possível, talvez seja possível que a gente consiga elaborar sozinhos, para dores muito maiores. Mas eu posso te dizer que quando eu trago esse convite para a gente aceitar tudo que nos acontece, inclui também as nossas perdas. Né? A gente vê dores trucidantes. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas a gente vê dores muito maiores, que é a perda de um filho. Né? Então, como aceitar? Talvez a gente precise de ajuda específica para isso. E o convite aqui é que a gente tenha essa consciência de que para que a gente dê o próximo passo, né, que a gente aceite mesmo essas dores maiores, essas maiores dores e perdas. Porque senão a gente não consegue ultrapassar a dor. A gente não consegue transmutar, porque a dor, ela vem, né, e ela nos aprisiona por um tempo grande e relativo. Não existe fórmula pronta, né? Não existe alguém que defina isso. Mas é quando a gente consegue ter um significado, quando a gente consegue transmutar isso para um aprendizado e para um crescimento, faz um sentido maior do que apenas o sofrimento. Diz pra mim se faz sentido pra vocês isso. Então talvez seja
um momento de cuidar, né? Um momento de ter uma ajuda nesse processo. Mas que a gente consiga aceitar. E a gente tá tão desconectado de quem a gente é, e a gente tá tão desconectado do que a gente quer pro mundo, do que a gente quer pra gente, numa correria desenfreada, que a gente não consegue nem ao menos... Deixa eu ajeitar aqui, que ficou torto. Eu não tô enxergando muito bem, que eu tô sem óculos, mas eu vou botar. Que a gente nem ao menos consegue entender e identificar o que a gente precisa aceitar. A dor é tão grande, o sofrimento é grande, a gente não consegue identificar o que a gente precisa aceitar. Né? Às vezes a gente não aceita um término de um relacionamento. Não é isso? A gente passa a vida. Eu vi isso muito próximo de mim. Separações, né? Amores que se acabam, que as pessoas não aceitam. E a gente não tem como aprisionar o outro com a gente. Só um minutinho, gente. Ih, ficou legal. Ajudo. Mas deixa eu acabar a live. Entendeu? Então a gente a gente não aceita que os filhos cresceram. E aí também, né, eu não vou falar aqui como uma grande autoridade no assunto, porque meus filhos são pequenos, estão ainda embaixo das minhas asas. Mas eu quero ter essa sabedoria, essa sapiência de entender que os meus filhos estão crescendo. E que é o natural da vida que eles se tornem independentes e se vão e voem. E isso é causa de muito sofrimento. Às vezes a gente não aceita o que falaram pra gente. A gente fica nesse remoer, nessa mágoa e nesse rancor. Eu vou ler um pouquinho vocês aqui. Eu vi que chegaram mais gente. Sejam todos bem-vindos. Ivan, Aline, Rose. A Paloma colocou aqui. Fez sentido aqui sua fala sobre o cavalo correndo. Sente isso aí também, Paloma? E às vezes a gente não consegue, e às vezes não é nenhuma limitação física, né? Às vezes são limitações da própria vida que nos impedem de fazer esse movimento. Então a gente tentar substituir por uma outra coisa, né? Talvez a escrita, talvez o falar, né? Talvez leve isso a gente para um lugar de expressão, né? Leve a gente para um lugar de expressar o que a gente quer expressar. Não viver nesse aprisionamento, porque isso nos adoece. Paloma colocou, sim, eu precisei de muita ajuda, aceitar não é fácil, mas se a gente trabalhar nossa mente, a gente consegue. Hoje eu sofro, mas aceito. Todos os dias a minha missão. Sim, sim. É justamente isso, amiga. É aceitar as coisas como são. Dar um aceite, dizer um grande sim para a vida. Para que a gente possa ter possibilidade de olhar o que é grandioso nessa oportunidade que você está tendo. Porque enquanto a gente está preso no que a gente gostaria que fosse, né, nessa lamentação, a gente não consegue enxergar a possibilidade de ser coisas positivas, de ser bom. E aí a gente vai... Eu anotei tudo aqui, então eu tô vendo aqui o passo a passo. Então a gente vai acumulando, né? Camadas e camadas do e se. Quem aí se identifica? Tia colocou, dores da alma, né, tia? Aprendi a sobreviver com essa dor. Sim, eu sei. Esse também é um abraço. Eu acho que é uma das maiores dores que a gente, como ser humano, consegue suportar aqui na Terra. A gente vai colocando um monte de máscaras do e se. Ah, não coloca? A gente não faz isso? A gente coloca, mas e se fosse assim? Ah, mas e se tivesse acontecido assim? Ah, mas e se eu tivesse feito assim? A gente não faz um aceite, a gente não é franco com a gente mesmo, gente. A gente não usa de franqueza com a gente. Sabe? A gente não tem esse costume de usar a franqueza.
na relação da gente com a gente mesmo. E isso é causa de sofrimento. A grande mudança é você dizer sim. Inclusive dizer sim para o não. E aí eu vou explicar como que a gente pode dizer sim para o não. Dizer sim para o não é você ter a consciência de que você não aceita. Porque a gente não quer ter essa consciência sobre nós mesmos. Vocês entendem que muito do que a gente tem de repetição, de desafios que se repetem na nossa vida, justamente porque a gente não aceita que não faz? E aí eu vou trazer um caso de constelação, aonde eu constelei essa pessoa. O assunto principal era rejeição. E toda vez que aparecia o elemento da constelação, quem já constelou aí pode dizer, né? Como é que é essa percepção? Como que funciona esse mecanismo da gente trazer assuntos do nosso inconsciente para ser visto ali? É um fenômeno, né? Fenomenológico. Então, o que acontece ali naquele momento da sessão? E aí, essa cliente, quando aparecia esse elemento da rejeição, e aí eu via, né, essa pessoa fazer movimentos de medo e pavor, de engolir seco, dá pra gente ver, né? A gente já um pouquinho treinado, a gente consegue ver essa pessoa engolindo seco. O que você sente quando você vê esse elemento? E a pessoa não sabe, é oculto, né? Então a pessoa não sabe qual é o elemento. E aí ela me fala, medo, eu sinto medo. Eu sinto, e aí meu corpo começa a estremecer, eu tô sentindo palpitação, não sei o quê. E de repente, não, eu não tenho medo. Não sinto medo. Racionalizou, gente. Nesse momento, racionalizou. Né? Olhou pro elemento, falou, opa, eu tô com medo dele. Não. E aí eu senti a postura mudar. Não. Eu não sinto medo. Enquanto você estiver nessa negativa, você não muda. Importantíssimo que a gente assuma e que a gente aceite as nossas dores para que a gente possa mudar. E aí, né, como facilitadora do processo, a gente faz essas anotações, a gente verifica, né, a gente guarda essas percepções e no fim do processo a gente revela. E é de grande ajuda a pessoa entender esse processo. Então eu trago para vocês aqui, mesmo fora de uma sessão de constelação, eu trago para vocês essa percepção. Dizer sim, sim, eu tenho medo. Sim, eu sofro. Sim, eu tenho dificuldade. Né? Eu sei que eu preciso aceitar, mas eu ainda não aceito. Tá tudo bem. A ideia aqui não é forçar você a aceitar o que você tiver, o que ainda não descer na tua garganta, o que ainda não for parte da tua história, o que ainda não for verdade para você. Só que você tem que ter a consciência da necessidade e dizer sim, eu sei, mas não, eu não consigo ainda. Olha quanto crescimento, gente. Ivan colocou aqui, dizer sim para o não é essencial para a nossa sobrevivência. Sim. Sim. Então, diz para mim aí se vocês acham. Se vocês acharam que fez sentido essa última percepção que chegamos, toca aí no coraçãozinho. Cada vez que vocês fazem isso, o Instagram entende que é um bom conteúdo e entrega para mais pessoas. E depois, se vocês acharem que é relevante compartilhar essa live, compartilhem. Coloquem nos stories de vocês e me marquem. Isso é importante para que eu possa chegar, que essa mensagem consiga chegar a mais pessoas. Quando a gente diz esse sim pro não, né, a gente faz um grande crescimento, a gente dá um grande passo nesse movimento de aceitar quem somos e de aceitar a vida como é. E a partir daí, a gente pode empreender grandes mudanças. Porque eu sei. Porque eu sei quem eu sou.
Eu sei aonde eu estou. Eu sei quem está comigo. Eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar. Entendendo isso, depois de muito tempo, muita porrada mesmo que eu levei, hoje eu entendo que eu não posso me comparar. E que o que é pro coleguinha não é o que é para mim. Né? E eu encaro esses desafios com esse olhar de o que faz sentido para mim. Se hoje eu não posso correr, mas o movimento para mim é essencial, eu vou para uma piscina. Eu não posso abandonar as outras possibilidades porque as coisas não são como eu quero. Ô, gente, humildade para a gente aceitar as coisas como são. Bert Helling deixou isso, né, como aprendizado. Que a gente tenha humildade para aceitar as coisas como são. Porque a gente não sabe de tudo. E aonde a gente pode ver um grande mal, né, um grande desafio, um grande problema, tá no nosso crescimento como ser humano e como ser divino que somos. Então é a gente olhar para isso com um olhar de sim para a vida. Porque isso, gente, pode ser, né? Isso pode ser um grande bálsamo para muitas dores. Eu vi um documentário essa semana onde disse que no mundo uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei chocada. Muito desse desespero que leva uma pessoa a tirar a própria vida é por não aceitar as coisas como são. É por não ter esse entendimento de abraçar a si mesmo, de abraçar, né? E aí não é reduzindo e nem limitando outros grandes motivos que essas pessoas têm, inclusive biológico, físico, necessitando de remédio, de acompanhamento, né? Não vamos ser simplistas aqui. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Só que o não aceitar também é um componente importante desse lugar. De você olhar para a tua vida e falar, e o desespero ser grande a ponto de você, o não aceite ser tão grande a ponto de você querer acabar com a própria vida. Então que a gente espalhe essa mensagem para que a gente cada vez mais leve luz a essas mentes sofredoras. Não pensem que estamos, quando temos dificuldades emocionais, que estamos sozinhos. Isso é o grande mal, né? E mal entre parênteses sempre para mim, que o mal para mim é uma palavra muito relativa, então eu sempre tenho cuidado para usar, mas que a gente saiba que é o grande mal da humanidade. E será por um bom tempo, até a gente conseguir evoluir no emocional e no espiritual, o tanto que evoluímos no racional e no mental, no intelectual. Então vai existir, né, um equilíbrio das forças, que a gente entenda o nosso templo, que é o nosso corpo, e que a gente busque esse equilíbrio desde já. Porque se já tomamos conhecimento, né, se você já está aqui nessa live e já tomou conhecimento das coisas que eu transmiti, você já tem mais responsabilidade porque você já não está na ignorância. Eu já tenho mais responsabilidade porque eu não estou mais na ignorância, eu sei. Então, cada vez, né, a graduação da responsabilidade é essa, a gente vai aprendendo mais e a gente se responsabiliza mais pelas coisas do mundo, pelas coisas do nosso mundo interior. Que a gente transmita essa mensagem para quem a gente achar que é interessante. Ei, meu primo chegou! Tudo bem, Leandro? Deixa eu ler o que vocês colocaram aqui. Ivan colocou.
um tema muito pouco debatido, o suicídio. É preciso falar sobre isso e deixar de lado essa questão de incentivo, como se não falar sobre o tema evitasse o ato de desespero do outro. Mas tem estudos, né, Ivan, de que quando você divulga, por exemplo, quando você faz muitas divulgações a respeito do suicídio, isso leva outras pessoas a cometerem, né? Inclusive tem eu não sei qual é o país que tem uma ponte aonde as pessoas iam lá e o número de suicídios nessa ponte era muito altas e eles cercaram a ponte. Olha isso, gente, eles cercaram a ponte de cabo a rabo, porque muitas pessoas se matavam ali. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que tem que ter tem que massificar a ideia das pessoas se conhecerem. Fica parecendo repetitivo, mas não é, gente. Tudo o que a gente vai entender sobre inteligência emocional e espiritual, né? Tudo que a gente vai vasculhar nessa região mental mais intuitiva, mais sensitiva, é esse movimento para dentro. É esse movimento para quem é você. Para que a gente consiga racionalizar ainda o sentido dessas coisas, entender um pouco mais a respeito do sofrimento e dor, para que a gente consiga estar aqui, para que a gente consiga permanecer aqui, mesmo no sofrimento e na dor. Porque entender sofrimento e dor apenas como penas eternas e punição e um Deus que mata e uma coisa que te persegue, entendeu? Entender tudo isso nessa fábula, nessa grande fábula que a gente foi criado na nossa cultura, nos tira do nosso poder de escolha. Então nos desespera mesmo. Porque se a vida é só punição aqui, cara, então, opa, para o bonde que eu quero descer. É isso. Mas isso pode ser tema para outras lives, né? Paloma colocou aqui, por favor, vamos compartilhar a live maravilhosa, palavras de vida para muitas pessoas que precisam. Conto com vocês. Paloma é uma pessoa bastante expressiva lá na tua região, né, Paloma? Então, pode compartilhar com seus amigos, com as suas amigas. Todo mundo compartilha, me marca, printa. E vai ser um prazer ter essa mensagem chegando para mais pessoas. Porque eu entendo que isso faz parte de mim. E o que eu transbordo aqui, aí voltando lá pro iníciozinho da live, quem não viu assiste do começo, é muito, muito amor mesmo. É muito amor mesmo. Leandro colocou, bom dia, prima, sabe as palavras, passei para deixar um bom dia. Bom dia, Selma chegou, Lili chegou no finalzinho da live. Meninas, vai ficar gravado lá no IGTV, compartilha, comentem, diz para mim depois se faz sentido. Se alguma palavra que eu tenha dito tenha ferido você em algum momento, tenha te deixado desconfortável, ignora. Passe todas as mensagens que você escuta aqui ou em outros canais, passe pelo crivo da sua história, da sua verdade, do seu momento, né? E aí sim você acolhe no coração ou você rejeita. Isso tá quase acabando. Isso eu acredito que é a forma sábia da gente vivenciar o mundo. Eu tirei uma carta hoje que tem muito a ver com o que a gente quis trazer hoje, né? Com a minha inspiração de hoje para trazer para vocês, que fala: inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Eu vou deixar também nos stories junto da live. E se fez sentido para vocês também, comentem lá. Porque inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. A inteligência é você aceitar as coisas como são, como foram, né? Como você é, para aí sim você empreender a mudança. Ah, gente, eu vou ler aqui, ó. Calma aí. Te amo, obrigado por esta. Meu primo tá colocando, Leandro. Te amo, também te amo, primo. Obrigado por estar ao meu lado no momento que mais precisei. Nunca pensei em suicídio, graças a Deus. Mas o que me ajudou a ter vontade de viver graças a vocês e minha tia e o tio que me acolheram com amor. Foi difícil, né? Tem um tempo que eu não choro, gente. Então tô no lucro aí, tô chorando. Obrigado, meu primo. Obrigado por essas palavras. E é isso mesmo. E a gente tá aqui pra isso. Lindo dia. Essa já é a nossa melhor sexta-feira de nossas vidas. Que lindo! Gostei, hein?
Adorei, amiga. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima live. Obrigada.